noite, boa noite de novo. Caiu. Tinha caído a live, gente. Agora, acho que agora entrou. Boa noite agora, da forma certa, porque tinha entrado antes, tinha caído a live. Gente, hoje a live vai ser sobre o sono, né? E vou falar pra mim, foi uma das partes assim, porque eu gosto muito de dormir. Então, assim, o sono pra mim, o nosso corpo é difícil de acostumar com o sono, né? Vou esperar aqui. A Renata entrar pra gente começar. Acho que a Renata entrou, acabou de entrar. Eu entrei 2 vezes já, tentei entrar 2 vezes, caiu a live, Renata. Agora deu certo. Agora deu certo. Oi, tudo bem? Eu já vou te chamar aqui, tá bom? Deixa eu te chamar aqui. Foi, acho que você tem que aceitar. Olá, tudo bem? Oi, Nanda, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Estou te escutando. Vocês estão me ouvindo? Tá normal aqui. Eu tentei entrar 2 vezes, caiu, agora deu certo. Ai, que ótimo. Vou tentar colocar o filtro aqui, mas não vou colocar não, que eu não sei. Coloquei um aqui. Que, menina, meu filho tá doente, pegou aquela, sabe, pé, mão e boca, aquela virose. E Sei. aí no dia da criança, né? E aí eu Uhum. tô 2 dias assim, ó, quase não dormindo. Mas estamos aí, né? Vamos É, falar tá justamente dando. disso, né? E ele não, É, ele até que dormiu bem. Mas assim, fica mais agitado, né? Por conta da virose. essa virose tá dando um surto aqui em Brasília também. Tem muitas crianças pegando. Aqui também, eu passei ele pelo médico, o médico falou assim que já era, naquele dia já era o 6º caso com ele. Naquele É, período da noite só. Mas o vixe. dia, né? Fica cheio de afta, tem. É, Nossa. mas já já ele vai estar 100%. Já tá pulando, já brincando. Criança, né? Sabe como que é? É bom demais. Prazer, tá, Renata? Muito, muito Igualmente. obrigada mesmo por ter aceito. Vim aqui falar com minhas seguidoras, mostrar um pouco do seu trabalho. Se você quiser se apresentar um pouquinho, e aí vai chegando o pessoal, a gente vai falando aqui. Boa noite para todo mundo que tá chegando, gente. Boa noite, gente. Eu sou Renata Alcântara, sou consultora do sono infantil, criadora do Método Amar. Então, há 5 anos eu trabalho com consultoria do sono, trabalho aí ajudando as famílias, né, a ter mais qualidade de vida, uma maternidade mais leve, para que esses bebês durmam com tranquilidade e as mães possam aproveitar muito mais essa fase que é tão linda, né, que passa tão rápido, esses 2, 3 primeiros anos de vida. E aí, se a gente não dorme, né, aí não consegue nem aproveitar muito, porque tá tão cansada, só esperando aquela fase passar. Então, eu trabalho com isso, trazendo mais qualidade de vida para as famílias. Ah, legal. É exatamente isso. Eu falo porque o Benjamin tem 2 anos, né? O Benjamin, ele sempre foi, desde pequenininho, eu criei uma rotina, né? Então, assim, eu sempre criei aquela rotina. Eu ia chegando perto da hora de dormir, eu dava um banhozinho, eu fazia uma rotina. Aí, dentro dessa rotina, eu intercalava, às vezes, alguma coisa ou outra. Às vezes, eu deixava a luz mais baixa, às vezes, a luz um pouco mais alta, às vezes, um pouquinho de som ou não, para ele ir acostumando em vários ambientes, né? Não sei se está certo, mas eu fiz assim. E aí Uhum. ele dorme bem, ele sempre dormiu muito bem. Eu acho que por conta da rotina mesmo. E também é criança, né? Tem crianças e crianças também. Consegue se adaptar melhor Uhum. aqui fora, porque quando tá dentro da barriga ali é outra questão, né? E aí quando sai, ele se sente desprotegido. E até eles conseguirem se adaptar ao ambiente, né? Demora um tempo. E assim, para mim, Uhum. eu amo dormir, né? Então, assim, eu preciso dormir, porque se eu não dormir bem, no outro dia eu não faço nada bem, entendeu? Eu preciso Uhum. dormir. E aí, quando a gente tem um bebê, principalmente no começo, no puerpério, é uma loucura, né? Porque até você se adaptar, o bebê acorda várias vezes, enfim. E aí, se eu não dormia bem, eu ficava estressada. É o que você falou mesmo. É importante buscar um acompanhamento, porque existem técnicas, né? Como você falou, existem técnicas que, se você não buscar, você nem vai saber, vai levando. Mas se você buscar, que vai te ajudar a dormir melhor, porque se seu filho dormir melhor, seu bebê dormir melhor, você vai dormir melhor, consequentemente, né? Então, Isso. você vai ficar descansada para poder aguentar também o outro dia, né?
e curtir mais, Exatamente. porque passa muito rápido mesmo. Eu lembro quando eu tava grávida, menina, eu achava que não ia acabar a gravidez. Aí quando eu vi, já tive o parto, quando eu vi o Benjamin estava com 2 anos. Então passa muito rápido. E se você não estiver descansada, você vai ficar mais estressada, enfim, é o que eu sempre falo para elas aqui. Precisa do autocuidado, junto com o autocuidado, aprender a educar, né? A gerar uma vida educar. E o sono é Uhum. aprender isso também, precisa. Porque você precisa do sono para você ficar tranquila, para durante o dia você curtir cada detalhe. Se você tá cansado, você vai estar ali, né? Igual a gente fica Isso, viva morta ali, porque não dormiu, e a criança também vai ficar enjoada, e vocês acabam não tendo essa, esse elo mais profundo, né? isso Então, bora lá. mesmo. Eu temos que chegar bastante gente, Ju, Milena. Tem gente também que é sua seguidora aqui. Uhum. Gente, ó, deixa eu me apresentar, porque tem gente aqui que é seguidora também da Renata. Eu Sim. sou a Nanda, tá? Sou coach de amamentação, então eu decidi começar a fazer isso justamente para, junto com outras mulheres que querem ajudar mulheres também, mães, né? Porque eu percebo que às vezes tem uma competição que é sem cabeça, né? Assim, não há necessidade de uma competição entre mães. Eu acho que nós temos que nos ajudar, criar uma comunidade forte entre mães. Eu falo que deu certo para mim, talvez dê para você, se não der, você vai buscar outra orientação e assim vai. Então eu falei para elas aqui que a gente está numa sequência de convidadas, né? Você é a terceira convidada, eu comecei Uhum. agora. E é importante trazer temas assim para deixar a maternidade mais leve, né? Sim. Eu acho importante a gente trocar essa experiência, assim, para deixar mais leve, a gente conseguir curtir cada momento, como eu falei para você. Então, eu escolhi ajudar as mães a amamentarem sem dor. Você escolheu ajudar as mães a dormirem melhor, fazer o bebê dormir melhor, e a gente vai ver hoje, né? Aqui, que não Uhum. é só o dormir, tem várias coisas envolvidas, né? Tanto Sim. fisicamente, biologicamente, na criança, enfim, que a gente precisa do sono, a criança principalmente, né? Precisa dormir melhor, precisa desses Uhum. horários de sono. Então, eu escolhi Uhum. ajudar essas mães, fiz o método 7 passos, sabe? Que são 7 passos que a mãe faz ali Uhum. no final da gestação, começo da amamentação, que ajuda essas mães a amamentarem sem dor. Porque eu olhava as mães Uhum. amamentando, eu falava, meu Deus do céu, eu não quero isso pra mim, não. Eu queria amamentar, mas não queria sentir dor. Então, junto com o meu esposo, que é Uhum. enfermeiro, nós formulamos isso. Eu sou formada em ciências biológicas, e aí eu venho ajudando várias mães aí a amamentarem sem dor. Sou influencer na maternidade real, que é o que eu te falei. Eu acho importante a gente também mostrar essa maternidade real. Que às vezes não é, colocou a criança no berço, ela vai dormir, e eu vou dormir a noite toda. Às vezes não acontece isso, né? Precisa ter toda uma rotina e adequando inserindo ali na onde você já tinha a sua rotina, né? Vai ter que dar uma ajeitada ali. Então, eu Uhum. sempre falo, quem não me segue já me segue, quem não segue, a Renata já segue, ela também aqui, ó, gente, que tá aqui, que é minha seguidora, aqui na setinha aqui em cima, já aparece o nome dela, é só clicar em seguir, que ela dá várias dicas, enfim, Uhum. explica várias coisas no Instagram dela também. E às vezes uma maternidade acaba sendo frustrante porque a mãe não dorme direito, né? É igual você falou. Às vezes Uhum. fica, a mãe se frustra porque não consegue amamentar, porque dói muito. Enfim, tem várias áreas. Se a gente pode ajudar, né? Por que não ajudar essas mães a terem uma maternidade mais leve, a curtir esse momento e quando ficar grávida de novo vai ser outro filho, não volta mais. Então a gente tem que curtir cada detalhe, né? Então vamos Verdade. lá, que você viu que eu falo demais, né? Você vai me interrompendo E quando você quiser falar. E Nanda, hoje em dia é muito comum, né, as pessoas levarem essa maternidade mais pesada, com privação de sono, com comparação uma com a outra, de muita dificuldade, né, de muito que acaba sendo até um sofrimento, muitas vezes eu percebo. E as pessoas começam a se conformar achando que tem que ser assim, que é normal, que está todo mundo passando por isso. E isso não é verdade, gente. É comum, mas não é normal. A maternidade pode ser sim tranquila, a amamentação pode ser sim sem dor, o seu bebê tem a capacidade de dormir sozinho no berço, basta você saber conduzir da melhor forma, né? Então o bebê ele nasce um livro em branco. Tudo que você ensina para ele, ele aprende. Então, se você ensina o seu bebê a dormir mamando, a dormir sendo ninado, é claro que é assim que ele vai querer dormir. E ao longo prazo, curto, longo e médio prazo vai ser cada vez mais difícil, porque essa associação vai se fortalecendo e mais necessidade seu bebê vai tendo. Então, se você começa do começo, bebê nasceu, começa a ensinar direitinho,
já sabe como ensinar, sua maternidade se torna muito mais leve, porque você vai conseguir ensinar o seu bebê a dormir bem, com tranquilidade, vai saber conduzir as situações, então tudo vai ser muito mais fácil para você. Então não se conforme, que é normal o seu bebê acordar a noite inteira, que é normal nesse primeiro ano de vida ninguém dormir, que tá tudo certo, que não está. Tá? Isso não faz bem nem para você, nem para ele, nem para o seu casamento, nem para a sua sanidade. Então, busque conhecimento para que vocês possam descansar e seus bebês também possam descansar da maneira adequada. Exatamente, eu vejo às vezes um extremo, né? Às vezes a mãe olha, eu já fiz até uma live, falei muito disso, que às vezes olha ali aquela famosa, mas a gente não pode se comparar àquela famosa, porque ela tem uma rede de apoio mais presente. Por exemplo, uma babá, alguém que auxilia, a comida da criança já está ali prontinho. É diferente de nós, entendeu? Que não somos famosas, enfim, ainda, né? Nós vamos ser ainda, pelo nosso trabalho. Mas assim, que você tá ali, você é dona de casa, você é mãe, você é esposa, você é profissional, então assim, a gente não consegue às vezes separar, tá ali tudo junto, sabe? E às vezes a mãe se compara a isso, quer se igualar ali. Não, você tem que ver a sua realidade, entendeu? E outra coisa que você falou muito importante é que a criança, ela aprende. Ela é um livro em branco mesmo, ali em tudo. Então, ela aprende. Quando você... esse dia a gente estava falando de educação positiva, né? Então, se você vai lá e corrige ela à base do bater, ela vai aprender isso. Entendeu? A gente que conduz, nós, os pais, que vamos conduzir a criança. É igual você falou, se eu consigo conduzir ele sem a chupeta, quando ele está estressado por algum motivo, eu não dou a chupeta e tento outras formas de acalmar ele vai acostumando. Agora, se eu já dou a chupeta desde o começo, ele vai ser um vínculo que ele tem. Ah, bom, se eu chupar a chupeta, eu vou me acalmar, e eu não quero sentir aquele sentimento, então eu vou fazer isso. Ah, se eu... Ah, tô cansada. Eu sei, a gente sabe que tem os hormônios e tudo mais. Eu vou ninar ele aqui na mão mesmo, no peito, que é mais rápido. Entendeu? Só que aí você vai ter que ver que lá na frente você vai ter que desvincular isso. E aí vai ser mais trabalhoso ainda. Então é como você falou, é melhor começar já da forma certa, conduzindo a criança. Não ai, tadinho, vai ficar no berço. Não, se você acostumar ele, ele vai saber que ali é o cantinho dele. Eu tinha um carrinho Moisés, né? Tipo um mini berço. Então eu não colocava o Benjamin pra dormir comigo, eu colocava ele no carrinho dele, para ele saber que ele tem o espaço dele, o lugar dele. Então, se você vai acostumando desde o começo da forma certa, como você vai explicar hoje, fica tudo mais fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, falando da minha realidade. Eu desmamei o Benjamin sem mamadeira, sem chupeta, sem nada. Foi super tranquilo para mim, porque eu não acostumei ele com, não dei mamadeira. Não dei mamadeira. Engasguei. Gasgou. Não dei mamadeira, não dei chupeta, então eu decidi, porque eu pensei assim, poxa, se eu dar mamadeira e chupeta, eu vou ter que tirar de novo depois. Então é um caminho inverso, eu vou e vou ter que voltar. E aí eu decidi desmamar e foi super tranquilo. Hoje ele não pega mamadeira nem nada, entendeu? Senão eu saberia que ia ser uma transição. Tira do peito mamadeira, depois da mamadeira. Então eu ia fazer ele sofrer 3 vezes, certo? Então eu já cortaria o vínculo normal. Então é o que você falou, a gente vai apresentar hoje aqui para todos os seguidores que estão aqui seguindo, mostrando um caminho que tem, que ajuda, que não precisa ser no peito, nem com a mamadeira, enfim. Vamos lá, então. Então, bora. Eu coloquei uma enquete no Stories e teve muitas mães que fizeram perguntas. Então, eu selecionei algumas que eram bem parecidas, tá? Que eram dúvidas ali, enfim. E aí, eu acho importante a gente primeiro falar, né? A importância do sono para as crianças. Por que é importante a criança dormir ali? E você falar um pouquinho das fases, né, do sono. Que influencia, enfim. Tá. Todo ser humano nasce com a necessidade fisiológica de dormir. Não todo ser humano precisa dormir para poder crescer e se desenvolver. Só que a criança ela não nasce sabendo dormir. Por isso que nós precisamos ensinar, né? E por que eles precisam dormir? Por que nós precisamos dormir? Porque é durante o sono que o bebê cresce, se desenvolve, recebe os hormônios do crescimento, da inteligência. É quando ele faz as conexões das sinapses de memória. Então, o sono ele é fundamental, principalmente nos 3 primeiros anos de vida do bebê. Por quê? Se ele não dorme bem, ele vai ter dificuldade no crescimento,
pode ter dificuldade na fala, pode ter déficit de atenção. E, posteriormente, vai ser um adulto com mais probabilidade de ansiedade, estresse, insônia. Então, o que você planta agora na infância é algo que você colhe a vida inteira. Então, o sono, todo mundo precisa dormir para poder descansar, para poder organizar tudo que aprendeu durante o dia, né? Tudo que adquiriu de conhecimento naquele dia. E a criança, nesses 3 primeiros anos, ela aprende muita coisa, né? Você vê a evolução de um bebê que nem se movimenta direito, que não anda, não fala, e em 3 anos, olha o quanto ele evolui, né? Principalmente ali nos 2 primeiros anos. Então, se ele não dorme, ele não faz essas conexões de uma forma adequada. Ele vai ficando com os déficits, né? Ele não consegue descansar para recuperar energia, para ter uma maior absorção desse conhecimento e desse aprendizado. E aí isso é algo que você planta agora e que ele vai colher a vida inteira. Então, não é só fazer a criança dormir porque você quer descansar. É porque ele precisa para se desenvolver, para ser uma criança tranquila, uma criança que não fica irritada durante o dia, que ela está tranquila para receber esses conhecimentos. É aquela criança que consegue se comunicar, que consegue comer bem porque dormiu bem. Então, nunca pense que você está sendo egoísta de querer que seu filho durma bem, que ele durma a noite inteira, que ele durma no berço, só porque você consegue descansar. Pelo contrário, você tem que querer, isso é só uma consequência, né? Você vai descansar porque ele vai dormir bem. Mas você tem que buscar o descanso do seu bebê por N motivos muito importantes para a vida dele. Então, busquem isso porque é o que vai fazer a diferença na vida do filho de vocês. A maioria das crianças que não dormem bem nessa primeira infância tem dificuldade escolar, tem déficit de atenção. Então, é muito Não. sério. Não é só porque você quer dormir, é porque realmente seu bebê precisa. Hoje em dia a gente vê muito problema também de crescimento de crianças. Não sei se você já reparou, né? Tantas Uhum. crianças tendo que tomar hormônios por conta do crescimento. Tudo isso por conta da falta de sono, né? Da falta de sono de qualidade nessa primeira infância. Então é realmente Ou às vezes muito até, importante. pode falar. Ou às vezes até acelerado, né? Eu sou professora também, de ensino fundamental e médio. Às vezes a menina tá com 8 anos, está acelerado, já começa o desenvolvimento dos 6, enfim, por conta disso também, né? Isso. Por não dormir. Uma coisa que eu acho, assim, muito importante a gente frisar, que eu tô tentando quebrar, assim, que eu vejo muitas pessoas, é a questão de que você tem que entender a missão que é educar uma criança, entendeu? Antigamente, até hoje ainda tem muito essa crença de que a gente já nasce pronto para ser mãe, para ser pai. Não existe isso, gente. A gente se prepara para várias coisas da vida, para um trabalho, para tudo, né? Para um trabalho a gente tem que fazer a faculdade, um curso, enfim. Você tem que se especializar nisso. Mas por que a gente não busca conhecimento para cuidar e educar de uma vida, que é uma missão, assim, quando a gente escolhe ser mãe, eu acredito que seja uma das missões mais importantes, porque através do nosso ensinamento, nós vamos gerar a próxima, a geração ali, as futuras gerações, enfim. Então, nós Sim. temos que tomar cuidado com isso. É igual você falou, se a gente busca o entendimento, tudo fica mais leve. E entender o porquê que a criança chora, por que a criança precisa dormir, porque tudo isso vai fazer com que você entenda o seu filho, né? Entenda porque, não é só porque eu quero dormir, é como você falou, não é só porque eu quero dormir, é porque meu filho precisa. E tem coisas que, às vezes, lá na fase adulta, a gente nem sabe de onde veio. Mas por que eu sou imperativa? Por causa disso. Por que eu tenho insônia? Mas que ocasionou quase todas as vezes, quase 100% veio da infância, de algum trauma da infância, alguma coisa que você não soube conduzir. Entendeu? Não estou dizendo que você é errado. Eu sei que a mãe e o pai sempre tentam buscar o melhor. Mas se você buscar o conhecimento é o melhor para o seu filho. É você entender as fases dele, quanto tempo ele tem que dormir, por isso você vai buscar ali a orientação da Renata depois. Quanto tempo ele tem que dormir, o que eu faço, o que eu deixo de fazer para orientar. Porque vocês viram aqui, ó, o tanto de coisa que pode influenciar. A criança hiperativa, daí chega na escola e não busca o porquê dessa hiperatividade, né? E aí acaba levando a criança para tomar remédio, enfim. Quando é um ajuste ali no sono da criança já resolveria, né? Então é muito importante Exatamente. saber disso mesmo, não é só o sono. E trazendo na parte biológica ali, como você falou, existe o hormônio do crescimento, que é o GH, né?
Uhum. E ele é ativado, gente, na hora do sono. Então, por isso que a criança dorme bastante, por isso que ela se desenvolve muito. A gente fala assim, nossa, nasceu 49, já tá com 52 centímetros. E a criança recém-nascida, ele dorme muito também, né? Durante o Sim, dia, enfim. Às vezes picadinho, mas dorme. E sim. eles crescem muito rápido por conta disso, porque eles dormem Uhum. bastante também. É igual adolescente. Por que adolescente tem muito sono? Porque tá tendo Isso mesmo. hormônio, pico de hormônio do crescimento naquela fase. E eles precisam, às vezes, dormir, precisam, é necessário para que ele desenvolva. Quando a gente está na fase adulta, o hormônio do crescimento está ali presente ainda, só que ele faz outra função também, que é manutenção da massa muscular. Então, aumenta a nossa massa muscular. Por isso que, às vezes, vários personal, enfim, fala assim, gente, não é só alimentação e treino. Você tem que dormir bem, porque senão não vai ter resultado. A renovação das nossas células é no sono, na hora do sono, Uhum. quando a gente dorme, tem a renovação das células do nosso corpo ali, da pele também, ali, renovação da pele. Então, tem Sim. vários benefícios. E às vezes a gente, com essa vida tão corrida, acha que é normal. E porque veio lá, né, de uma tradição, é normal a criança acordar várias vezes, é normal, você vai ter que segurar até o dia que ela dormir. Não é normal, a Uhum. gente já está mostrando hoje aqui que não é normal. Acontece pela falta de informação das pessoas, entendeu? Mas isso não quer dizer que seja normal. É igual Sim. amamentar. Acontece de muitos seios racharem, da mãe às vezes desiste de amamentar, mas não porque ela não é capaz, é porque não teve uma informação simples Sim. ali que se ela tivesse buscado, ela conseguiria amamentar sem a dor, entendeu? E viver ela. Porque o nosso corpo, Sim. ele é programado para isso. Só que quem programa a criança somos nós. E aí, na fase adulta, a gente já está programado porque nossos pais nos programam assim. E nos ensinou assim desde pequeno. Uhum. Então, é super importante o sono mesmo. Quer falar mais alguma Sim. coisa? Vou para a próxima pergunta. Tá bom. Pode falar. Então, ó, você já falou um pouquinho, né? Mas quais as consequências imediatas para a criança? Você já falou, né? Se Sim. você quiser repetir para frisar, né? E na criança imediatamente ali, se ela não dorme bem, e o que pode ocasionar na vida adulta também. Se você quiser dar um replay aí Uhum. para É, fixar isso na cabeça das pessoas. de imediato é a questão da irritabilidade, né? E com isso a criança tem mais dificuldade de aprender, de se alimentar, porque ela está sempre irritada, ela não tem paciência para estar ali aprendendo, para sentar e fazer uma boa refeição. Então, ela é uma criança que ela tem mais dificuldade até mesmo de relacionamento por conta dessa privação de sono. Além da questão do crescimento, do desenvolvimento, do tônus muscular, tudo isso, que é um malefício que vem a curto e longo prazo. E na fase adulta, a questão da insônia crônica, né? Quantas pessoas têm insônia, sofrem de insônia, a questão da ansiedade, da depressão. Então, tudo isso é por conta da privação de sono, que vem desde a infância até a fase adulta. E o que as telas, celular, tablet, enfim, podem causar na criança? Atrapalha no sono? Entendeu? Ou a criança durante o dia ela pode assistir, porém, perto do horário de dormir, às vezes eu vejo, a gente coloca o celular ou não, tem mãe que coloca o celular e a criança às vezes acaba adormecendo, mas, enfim, fica a noite agitada. Causa alguma coisa, as telas assim? Pode ou não usar o celular antes de dormir? Não pode. A tela, o ideal seria a partir de 2 anos, né? Mas eu sempre falo que existe a vida ideal e a vida real. Muitas vezes a mãe cuida sozinha do filho, não consegue, precisa de um tempo, nem que seja 20 minutos, 30 minutos para terminar um almoço, para resolver alguma coisa ali na casa. Então, o ideal é que até 2 anos não exista telas, porque realmente atrapalha tanto o desenvolvimento quanto o sono da criança. Mas na vida real, quando a mãe não tem como mesmo não oferecer a tela, que seja o mínimo possível. O que seria o mínimo possível? Entre 20 a 30 minutos no período da manhã e entre 20 a 30 minutos no período da tarde. Após as 5 horas, o ideal é que não tenha mais telas, porque estimula muito. Principalmente aqueles desenhos que tem aqueles pisca-pisca, né? Aquela galinha pintadinha, que a todo Hum. tempo aquele pisca lá. Isso deixa realmente o bebê muito estimulado, a criança muito estimulada, e isso atrapalha muito o sono noturno. Então, evitem o máximo possível.
Tentem fazer nesse horáriozinho ali de fim de tarde, e isso de noite, um momento de qualidade com seu filho. Sente no chão, tente brincar, fazer brincadeiras mais lúdicas, ler livros, né? Tudo isso ajuda, principalmente nessa fase ali de 2, 3 anos, em vez de deixar na tela, porque realmente atrapalha muito. E além de gerar vício também, né, gente? Você vê quantas crianças são viciadas em tela. Passa o tempo todo na tela, come na tela, dorme na tela. Então, é importante que os pais tenham essa atenção, né, para os filhos, de sentar, de conversar, porque é assim que a gente vai conhecer e ter intimidade com o nosso filho, né, e não ele na tela. Eu tive um caso, viu, Nanda, que foi muito interessante. O bebê tinha 1 ano e meio e a mãe mandou mensagem para mim, né, falando que ele não dormia e que estava muito preocupada, achando que ele era hiperativo, porque Uhum. ele não parava. E aí nós marcamos uma consultoria, e foi uma consultoria presencial. E eu cheguei lá na casa, ele ficava o dia todo em frente à tela. Era uma televisão, onde a casa tinha. A mãe, tipo, reservava o espaço da sala, onde a criança Uhum. brincava e via TV o tempo inteiro. Ela comia na televisão, ela fazia tudo lá naquele espaço. E quando eles soltavam essa criança daquele espaço, ele ficava aceleradíssimo, correndo, andando, Uhum. e aquele, né? Porque ele passava o dia preso naquele cenário de tela, estímulo demais, luz demais, e com isso ele não dormia à noite. E aí eu passei o dia na casa com ela, observei tudo aquilo, né? A gente já começou a fazer os ajustes, no período da tarde já tirou a tela. E a partir do primeiro dia, essa criança começou a dormir muito melhor, já de cara no primeiro dia, só com a diminuição da tela. E em 10 dias, a gente conseguiu que ele dormisse a noite inteira. E ela viu que o filho dela, de hiperativo, não tinha nada. Ele só sentia sono e era muito estimulado. Então, foi muito lindo de ver a evolução dele, né? E e fazer com que essa mãe enxergue o quanto estava sendo prejudicial aquela situação para ele, e com certeza ela não estava fazendo isso por mal, ela estava fazendo achando que estava tudo certo, ela estava fazendo dando o Uhum. melhor dela, né, fazendo o que ela sabia, o que ela achava que era correto. Mas quantas crianças estão sendo aí diagnosticadas com hiperatividade, né, com autismo, e muitas vezes é só por conta da falta de estímulo, da entrega, é, 90% do dia nas telas, né? Então a gente precisa ter esse olhar para as nossas crianças, para que elas possam se desenvolver. E nada como você desenvolver com seus pais, né? Eu sempre falo que é melhor que você tenha meia hora de qualidade com seu filho, você e ele, sem celular, no chão, brincando, para que ele se desenvolva, do que um dia inteiro você com ele, cansada, correndo com o celular na mão. Então, isso faz toda a diferença na vida e é isso que ele vai levar da infância, né? São esses momentos de qualidade com os pais. Então, é muito importante que essa quantidade de telas sejam desenvolvidas, diminuídas, né? E outro ponto importante que eu até estava lendo hoje e comentei com uma mãe que eu fui fazer consultoria, que ela também leu a mesma coisa, né? Que como as crianças estão entrando na puberdade cedo por conta das telas também, porque elas estão tendo ali os estímulos, né? E isso faz com que os hormônios aumentem da ansiedade, né? De todos os hormônios que desenvolvem essa questão da puberdade. Quantas crianças agora estão entrando na puberdade mais cedo, precocemente, Uhum. né? Por conta do excesso de telas também. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Sim, é utilizar o que a gente tem, a ferramenta, mas pro lado bom, né? Vou Com falar por mim consciência. aqui. O Benjamin tem 2 anos e 3, né, mesmo? E assim, desde hoje em dia é muito difícil você não incluir ele no mundo digital, a criança. Porque desde quando ela nasce ali, o pai e a mãe tá toda hora, a gente fica no Sim. celular. Então ela observa a gente no celular e ela quer também aquilo. Eu acho que é por isso que as Uhum. crianças, esses dias eu estava até também comentando, eu olho e falo assim, nossa, como que as crianças, o Benjamin, por exemplo, eu fico com ele em casa, né? Então, assim, eu
é igual você falou, às vezes nem por querer, às vezes eu preciso dar um pouquinho do celular para ele. Mas sempre a gente regra, né? De manhã um pouco, à tarde um pouco, entendeu? Agora, mesmo a gente estava brincando com ele, eu, o pai dele, ali no quarto dele sentado. Uhum. Já teve época que eu percebi, falei assim, mesmo sabendo, estudando, falava assim, nossa, tô dando muita tela. E eles vão ficando dependentes da tela. Por quê? Eles veem a gente toda hora. Primeiro ponto. Segundo, é algo que é fácil para eles. Ah, tá tendo estímulo, mas não faz eles pensarem, já tá prontinho ali o desenho. Tudo bem, alguma outra coisa eles fazem conexão. Mas, por exemplo, eles aprenderem a bater numa bola, é mais difícil para eles. Tem vários outros estímulos, é a coordenação motora e tal. E a gente, querendo ou não, falando biologicamente, nosso corpo tende a ser preguiçoso. Toda vez que vem um estímulo diferente, ele quer o cômodo, ele quer ficar ali na zona de conforto. E a criança não é diferente, né? A criança está em desenvolvimento também, como nós adultos. E assim, e aí quando ela recebe algum estímulo diferente, ela não quer. Às vezes ela nem quer brincar de bola, por quê? Porque o corpo tá falando assim, ah, tá de boa assistir ali o desenho, né? E isso pode causar vários problemas, como você falou. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio mesmo. Uma hora ou outra a gente perde, às vezes deixa um pouco mais, às vezes está um dia tão corrido, mas a gente tem que entender que nós escolhemos ser um filho e que eles precisam da gente. Precisa da gente ali sentar do lado deles, conversando. Por mais que, é cansativo, mas vai ser cansativo também você, às vezes, pegar seu filho imperativo, como ela falou ali, que às vezes é só a questão do sono, e você também tem que tratar essa imperatividade. Então é melhor a gente começar desde cedo já a orientar. Travou aí para você? Não, Deu para uma mim travada? não, tá ok. Não? Tá. Não. Parece que tinha dado uma travada. Uhum. Então, a tela é o que eu falo. Não tem como, assim. É muito difícil. Eu até fico feliz, assim. Eu falo, nossa, gente, eu admiro muito uma mãe que até 2 anos nunca deu tela pro filho, que é o ideal. A gente sabe mesmo. Uhum. Porque eu falo assim, caramba, eu já dei pro Benjamin, entendeu? Hoje eu já sei, eu tenho a noção de que tem que ser um pouquinho de manhã, à tarde e pronto. Porque às vezes ele pede, às vezes ele chora, ele quer o desenho, ele quer o desenho, ele quer o desenho. E se eu ceder, ele vai ficar o dia inteiro. Se ceder, ele fica o dia inteiro no desenho, entendeu? E aí Uhum. acaba interferindo no sono. Eu já percebi isso. Quando às vezes ele passa um pouco mais do horário de ficar na tela, à noite ele geralmente dorme 9h30 ali, né? Porque a minha rotina também é de dormir tarde. Então, pega muito. Você vai falar sobre isso também, né? A rotina dos pais também. Você quer que seu filho durma cedo, você tem que dormir também cedo ali, e já ajeitando isso, né? E aí, às vezes, eu vejo quando ele tem muita a tela, assim, à noite ele fica agitado. Exatamente isso. Ou às vezes ele vai dormir 10h30, 11 horas, 11h30. E aí isso prejudica ele bastante. Já sei que eu não posso dar mais do que o horário. Porque eu tanto de tinha coisa que você me falou aqui que eu nem imaginava, que agora eu falei, caramba, é verdade. Tudo isso depois pode ocasionar isso, né? Às vezes na hora é melhor você ouvir Sim. um choro, conversar com ele, acalmar ele de outra forma do que ir deixando só por conta do cansaço e lá na frente ter uma consequência maior, né? É, com certeza. Aí aqui tem outra pergunta assim, ó. Meu filho, ele tem 4 anos e 7 meses. E aí, ele ainda precisa de sonecas? Porque a gente sabe que tem as sonecas do dia, né? Eu não entendi muito bem sobre as sonecas, Uhum. mas assim, você pode explicar melhor. O filho dela tem 4 anos e Uhum. 7 meses e ainda ela quer saber se ele ainda precisa da soneca durante o dia. Geralmente as sonecas vão até 3 anos, tá? Então, um ou outro bebê consegue esticar aí para 3,5, 4, mas é até raro. Geralmente, por volta de 3 anos, o bebê já não tem. Ele vira uma criança, né? Bebê, gente, até 3 anos, se vocês não sabem, né? Então, até 3 anos tem a necessidade da soneca. Após esse tempo, vai muito de cada criança. Mas a tendência é que ele já consiga ficar o dia todo acordado para poder dormir a noite toda, né? Até às vezes a gente insiste que ele faça soneca após 3 anos, e isso acaba trazendo um insônia à noite, porque ele já não cabe mais essa soneca. Então, se ele já tem 4 anos, provavelmente está dando dificuldade para dormir, está dando trabalho para dormir essa soneca, e é provável que ele esteja acordando à noite por conta dessa soneca. Então, já pode tirar, não tem problema, ele já tem capacidade de ir direto até o noturno, E tá? assim, quando o filho, às vezes, é 3 anos, você falou, né?
E às vezes, ó, você viu como é importante a informação, porque às vezes a mãe vai 4, 5, 6 anos a criança e força a criança a fazer essa soneca no meio Sim, da tarde, né? Às vezes nem sabe que não pode. E fala assim, não, sim. porque diz que soneca é bom pro crescimento, aí acaba forçando a criança dormir de qualquer jeito à tarde, né? Aí é o que Isso. acontece, pode dar até um trauma, né? Então, depois de 3 anos, pode ir tirando a soneca, não é prejudicial se ele não fizer essa soneca. Pode tirar, não é E, prejudicial. Tá e no aí o tempo certo horário, de mais ou tirar. menos assim, para essa criança estar dormindo, se ela não faz a soneca. Com 4 anos e 7 meses, que é o caso dela, né? Entre 8h30, mais ou menos, 8h, 8h30, ele já pode estar dormindo. E direto. Tá? E assim, para as crianças menores de 3 anos, qual a importância da soneca? Entendeu? A gente, para separar, assim, tem a soneca da manhã, à tarde, e aí depois à noite é o sono, né? Qual a importância dessa soneca, então, no período da tarde, por exemplo? Cada fase tem a sua necessidade de quantidade de soneca ideal, né? As sonecas, elas são os descansos que a criança faz durante o dia para já ir memorizando os aprendizados e fazendo as conexões. Então, ele precisa descansar para que ele possa ter um novo período de aprendizado. Então, de acordo com a fase que a criança está, ele vai ter mais necessidade de sonecas e essa quantidade de soneca vai diminuindo ao longo dos meses, né? Então, tudo isso é baseado na janela de sono, né? A janela de sono é o tempo que a criança consegue ficar acordado feliz. Então, cada fase tem uma quantidade de tempo acordado. Então, vou pegar aqui um exemplo de um bebê de 3 meses. Um bebê de 3 meses, ele só consegue ficar acordado bem durante 1h30. Então, a cada 1h30, ele precisa dormir para poder fazer essas conexões. Ele acorda, passa mais 1 hora acordado e ele dorme de novo. Então, ele passa o dia nessa sequência de 1h30 acordado para soneca, 1h30 acordado para soneca. Então, dependendo do tempo da soneca dele, vai caber entre 3 a 5 sonecas durante o dia. Porque se ele tiver Uhum. sonecas boas, não vai precisar de mais do que 3, 4 sonecas. Se ele tiver sonecas mais curtinhas, vai caber aí durante o dia umas 5 sonecas. Então, cada fase tem sua necessidade. Até 3 anos é necessário fazer soneca. A partir de 1 ano e 3 meses, na verdade, 13 e 18 meses, a criança migra para uma soneca só, porque a janela de sono, né, o tempo acordado dele aumenta. Então, vai com uma soneca até 3 anos, que é quando ele já não precisa mais dessa soneca e já está liberado para não fazer mais. Então, a importância da soneca é para que ele descanse, para fazer as conexões de aprendizado e acorde para aprender mais um pouco. E aí, vai seguindo nesses 2 primeiros anos de vida. Então, é fundamental a soneca, tá? Quando a Uhum. criança não dorme bem de dia, ela tem mais dificuldade no sono à noite. Então, existe um mito, né? Não deixa dormir de dia, Ia não, falar isso porque agora. senão não vai dormir de noite. Não é Deixa ele ficar verdade, viu, cansado o gente? máximo que ele puder, porque daí dorme mais rápido. Aí você chega à noite, a É. criança parece que tomou um energético e não dorme de jeito nenhum. Isso, porque ao contrário, ele precisa desse descanso durante o dia para que a noite seja boa, É porque tá? daí, Então, biologicamente falando, a criança dá como se fosse ao contrário, né? Aí é liberado muita ocitocina, muita adrenalina, e aí o corpo, até ele baixar, que aí vem a melatonina, que é do sono, gente, até ele abaixar esse hormônio, começar a produzir o outro, aí vai demorando. Por isso que a criança, às vezes, durante, até, igual você falou assim, eu não sabia que era 3 anos, mas a criança durante o dia, aí você fala, não, vai deixando para que ele durma. À noite, às vezes, ele acaba não dormindo bem, ou se não pronto. demora para dormir por conta disso, porque aí é muito estímulo, o cérebro não deu conta de processar, né? E aí até o cérebro processar tudo fica liberando aqueles hormônios. Aí agora o cérebro fala assim, não, pronto, já absorvi aquilo, vamos colocar melatonina e vamos diminuir ali para dormir. E é uma coisa muito interessante, é exatamente isso. Para a gente também funciona assim. O sono é aquela hora onde o corpo fala assim, vamos ver o que foi útil, né? O que você aprendeu, vamos fixar, e o que não é bom, ele libera fora para liberar, como se fosse um espaço igual o celular, né? Espaço.
Vamos liberar um espaçozinho para outras coisas que vai vir amanhã. Por isso que a leitura, enfim, estudar de manhã traz mais benefícios, porque aí o cérebro está todo limpo, como se tivesse feito uma limpeza. Falado, agora liberei mais espaço para você aprender mais coisas na criança, né? Exatamente Uhum. isso. O espaço está maior ainda, porque não tem quase nada ainda inserido ali. E ele está aprendendo. Antes da gente ir para a Exatamente. próxima pergunta, tem um comentário aqui da Gé, aqui, ó. Ela falou assim, ó, o meu filho, ele tem 4 anos e meio. Se ele dorme durante o dia, o sono da noite dele fica mais tranquilo. Se ele não dorme, geralmente o sono da noite fica mais agitado. Então, ela tá falando que o Então, filho dela lá, se ele faz a soneca no meio do dia, à noite é mais tranquilo o sono. Mas se ele não faz essa soneca, só que ele já tem 4 anos e meio. mas aí é uma questão dele, né? Existem as exceções. Alguns bebês, Ah, algumas crianças, na verdade, conseguem fazer uma soneca e dormir bem à noite, mas não é comum, tá? Geralmente entre 3, 3,5, estourando 4, já não tem mais a necessidade dessa soneca. Se seu filho dorme rápido na soneca e dorme bem à noite, ok, mantém, não tem problema nenhum, mas você tem que tá? observar, então, a questão da criança, né? Às vezes a Isso. rotina dele é essa, né? Às vezes já vem de uma rotina e ele acabou ficando dependente dessa soneca para precisar dormir bem à noite. Tem que só ter um cuidado aí, porque será que Uhum. essa criança não está tendo estímulo? Será que ela está ficando muito tempo na frente da tela e por isso que ela tem esse sono no meio do dia ainda? Será que ela não está faltando gasto de energia? Então tem que dar uma avaliada na rotina dele. É Jéssica o nome dela? É, É, viu, Jéssica? É bom você dar uma olhadinha, tentar analisar um pouco. Ele deve estar indo para a escola, né? 4 anos já deve estar indo na escola. Então, será ele pode dormir porque ele vem cansado da escola? Então, assim, tem que avaliar o contexto. Se ele está fazendo a soneca e ele dorme fácil nessa soneca, ele vai feliz para a soneca e dorme a noite inteira, tá perfeito, não tem problema nenhum. Agora tenta avaliar essa questão da rotina para ver se está tudo certinho, tá? uhum. E quando você fala estímulo de tela, não é só o celular, é a TV, por exemplo. Se eu deixar lá a TV com desenho, também é um estímulo. Sim, é tela, né? Então, no caso, se eu não quero dar fazer esse estímulo, tem que ser, igual você falou ali, 30 minutinhos e tal, de manhã à tarde, então eu desligo a TV. Isso, desliga a TV. Ah, tá. Entendi. TV também é a mesma coisa. Tela e TV, celular e TV é a mesma coisa. A Aham. diferença é que o celular fica mais perto, né? E o tablet. Uhum. Se bem que tem criança que vê TV pertinho também, então, mas é a mesma coisa. Tela é todo tipo de tela. Ela respondeu aqui, ó. Não, ele não fica muito no celular. O que acontece é que eu coloco essa rotina por achar que ainda era necessário. Eu coloquei essa rotina por achar que ainda era necessário. Mas ele não dorme fácil. Demora Ah, até ele pegar no sono. então ele meio que dorme forçado, né, Jéssica? Então avalia aí se ele dá conta e também tem que ver o horário que ele está indo dormir à noite. Porque às vezes ele faz essa soneca e ele só vai dormir 11 da noite. Então também não é a rotina adequada. De repente é melhor você tirar essa soneca e ele dormir mais cedo, porque aí ele vai receber mais hormônio de sono, mais hormônio do crescimento, do desenvolvimento, e aí vai ser muito melhor para ele. Então tenta avaliar com relação a isso. Ah, geralmente ele fica na tela depois que acorda da soneca, ela falou. Aí depois que ele Uhum. acorda, ele fica na tela. Então é É, avaliar isso, né? E aí você faz a consultoria online, né? Para faço sim. avaliação também, não é só Uhum. presencial. Tem a presencial aí, né, em Brasília, mas quem não é, você é de E Brasília, né? Quem sou não é, também tem a consultoria. Depois, quando acabar a live, você pode chamar lá ela no direct e falar assim: olha, gente, quem tá aqui na live, falar, ó, precisa, só ajuda, não aguento, porque eu preciso dormir, ele precisa dormir. Enfim, ou pedir uma avaliação lá com ela, que ela conversa com vocês, tá? E aí eu queria que você explicasse, então, qual seria, assim, uma rotina não é ideal, né? Porque você tem que observar, né? Exatamente isso, tem que observar a rotina dos pais. Mas qual seria a rotina ideal, assim, que você poderia falar, assim, para uma criança, um bebê dormir? Para que a mãe conseguisse colocar ele para dormir, aquele ambiente, enfim. Então, com relação à rotina ideal, vai de acordo com cada fase, né? Porque tudo depende da janela de sono da fase.
Então, o ideal é que a rotina ideal para cada criança é que ele esteja acordado no tempo necessário da janela de sono para a fase que ele está, fazendo as sonecas, né, após esse término dessa janela de sono, e à noite dormir entre 6h30 até 8 horas, dependendo da última soneca, e os despertares noturnos também dependem de cada fase. Então, vou dar um exemplo aqui. Um bebê de 3 meses, janela de sono de 1h30, aí as sonecas, né? Cada 1h30 ele dorme. Então, vai caber em média de 3 a 5 sonecas durante o dia, dependendo do tempo da soneca. A soneca, para ser uma soneca restauradora, ela tem que ter de 40 minutos a 3 horas, até 4 meses. E a partir de 4 meses, de 40 minutos a 2h30. Né? A partir de 5 meses, de 40 minutos a 2h30. Então, esse bebê de 3 meses, ele consegue ter um jejum noturno de mais ou menos 4 horas. Então, se ele dorme, vamos supor que pegar um exemplo, ele acorda da soneca às 5h30 da tarde. Então, 5h30, 6h30, 7. Às 7 ele tem que estar dormindo sono noturno. Então, se ele dorme às 7, ele pode mamar a cada 4 horas à noite, se ele acordar, né? Então, geralmente ele mama ali por volta de 11 horas, depois por volta de 4 horas da manhã, ele mama mais ou menos 2 vezes durante a noite e acorda entre 6 e 7 horas da manhã. Já uma criança, vou pegar uma criança maior aqui, uma criança de 10 meses. O bebê de 10 meses, ele tem uma janela de sono de 3h30. Então, com a janela de sono de 3h30, ele só consegue fazer 2 sonecas durante o dia. Então, vamos colocar aqui que ele acordou 6 da manhã. Se ele acorda 6 da manhã, a mãe deve contar 3h30 para frente. Então, 6, 7, 8, 9h30. 9h30 ele vai dormir. Ele vai dar os sinais de sono para dormir. Então, ele dorme 9h30. Depois, dependendo do tempo dessa soneca, ele vai dormir mais ou menos ali 2 da tarde. E aí ele acorda dessa soneca e a mãe já calcula as mesmas 3h30 para começar o sono noturno. E aí esse bebê de 10 meses, se ele já tiver com a introdução alimentar bem estável, ele consegue dormir entre 6h30 a 8 horas da noite, dependendo da última soneca, e consegue ir direto até 4h30, 5 horas da manhã. Ele já consegue fazer 10 horas de sono. 8, 10 horas de sono, né? Dependendo do horário que ele foi dormir. E aí ele mama e dorme de novo até 6, 7 horas. Então, cada fase tem essa pequena alteração só da questão da janela de sono, porque a sequência é a mesma. A mesma sequência de um bebê de 1 mês vai até 5 meses. A mesma sequência de um bebê de 6 meses vai até 2 anos. A diferença é o tempo que ele fica acordado que vai aumentando. Tá? Entendi. E é importante, então, não é só falar assim, tá com sono, acho que tá com sono, vou fazer dormir. É você fazer essas janelas, porque a criança precisa aprender que ela tem o período que ela pode ficar e tem o período que ela precisa dormir, igual você falou, né? Sempre há 3 horas e aí ele tem que dormir 1h30, por exemplo, na janela de sono. Então, a criança, ela só vai aprender que ela precisa se você ensinar que ela precisa. Senão, ela vai ficar desregulada e aí a mãe não vai nunca saber que hora que ela vai dormir, não vai conseguir se organizar, vai ficar tudo bagunçado, porque a criança tô com sono, aí depois se você puder falar alguns sinais, né, que vai falar, ele tá com sono, se a mãe pode observar, depois você puder falar. Quais os sinais que a mãe pode observar que a criança está com sono. Mas se toda vez, às vezes a criança dá um mínimo só ali de sinal e ele precisa dormir, ou às vezes nem dá sinal que precisa dormir, né? E a mãe vai e quer que durma, ou às vezes não tá nem no período dele dormir da janela. Então é muito importante a gente buscar esse conhecimento, ó. Meu filho vai nascer, ou então pega, né? Busca ali, ó, fala com a Renata, fala assim, olha, quero saber, me explica, conversa com ela, que ela vai ele conversar e vai te explicar. A janela que tá seu filho, por exemplo, o Benjamin tem 2 anos e 3 meses, então, assim, ele só faz uma soneca agora. Sim. Ele faz a soneca lá para as 2h30 da tarde e ele acorda 4h30, 5 horas. Só que ainda tem que colocar ele para dormir mais cedo, porque ele tá dormindo lá para as 9h30, então já tá tarde. Que horas de manhã? Ele, 9h40, 10 horas.
Tá muito tarde para ele acordar. Ele tem que Então, acordar aí no eu tô máximo. percebendo que a hora do almoço ele não quer almoçar, porque daí ele acorda, come lá, toma iogurte e tal, e aí na hora do almoço, que é ali para meio-dia ali, entendeu? Mais ou menos, ele não quer, não tá comendo muito bem. À noite ele, nossa, detona a comida, mas na hora do almoço ele não tá comendo. Então eu tenho que colocar ele para dormir mais cedo, para ele Com essa acordar lá pelas 8 rotina, horas. Nanda, ele tá com a rotina de adolescente. Ele dorme tarde e acorda tarde. Então, ele pode ter déficit aí no desenvolvimento dele a curto, médio e longo prazo, tá? Então, o que que é ideal nessa idade? É ele acordar no máximo 8 da manhã. A janela de sono dessa fase costuma ser de 6 horas, em média, certo? Então, se ele acorda 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 2 horas da tarde ele dorme. Aí o ideal é que a soneca dele não passe de 1 hora. Porque senão ele vai dormir Nossa, 11 horas mesmo, né? Então, 14, 15. Acordou 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele já vai dormir 9 horas da noite. Agora, se ele tem uma soneca de 2 horas, 3 horas de soneca, ele vai dormir 11 horas, porque ele não tem sono. então Entendeu? é isso. É a soneca dele, porque às vezes ele quer ir dormir mais tarde, aí eu não tava entendendo o porquê, entendeu? Eu falava assim, mas eu tô dando janta mais cedo, tô fazendo as coisas, mas o que que tá acontecendo? Então é a soneca dele. A Tem que janela ser de menos sono tempo. dele que é grande e a soneca tá muito longa. E aí, o que que acontece? Ele não come direito, porque ele acorda 10 da manhã, o almoço vai para 2 da tarde. Olha a confusão que fica, né, na rotina. Então, ele também começa a ter dificuldade alimentar por conta disso. Então, o ideal é que todos os dias você acorde ele às 8, né, para poder dar um reset e recomeçar. Acorde às 8. Ele dorme de 2 às 3. Para 9 horas da noite, todo dia ele tá dormindo. Esse é o ideal. Tá? E sabe o que acontece? Vou falar pra você. Às vezes a gente fala assim, ah, deixa ele dormir. Sabe por quê? Porque pra gente também, às vezes, acorda e dá mais tempo de fazer coisas, né? Nesse Sim. período que ele tá dormindo. Então, mesmo assim, tá errado. Errei, Tá. ó. Eu vou ter que reanalisar. Começar a fazer isso a partir de amanhã. E pra reorganizar isso. Porque às vezes fala assim, Reavaliar. ah, deixa dormir, é bom dormir. Só que é bom a gente, até agora, dar abrir um aspas aqui, o seguinte, que não é deixar dormir o tanto que eles querem, né? É orientar eles o sono que é necessário para cada faixa etária. Porque se ele dorme demais também, tudo tem que ter um equilíbrio. Se ele dorme demais também, super vai dar uma Mas a sobrecarga verdade maior ele só... também, né? Igual você falou, de adolescente mesmo. Mas na verdade ele só tá dormindo até 9, 10 horas porque a soneca tá muito e ele vai dormir muito tarde. Então, se você calcular o tempo que ele dorme, é o mesmo tempo se ele acordar nos horários certos. Uhum. Entendeu? O tempo de horas Então, na verdade, diminuir a dormindo. soneca. E o acordar de manhã, ele tem que acordar no máximo 8 horas. Porque aí ele acorda, toma café, 8. Aí quando for meio-dia, ele almoça, aí ele dorme, aí ele lancha quando ele acordar, aí depois Uhum. ele janta e depois ele pode tomar uma ceia. O ideal é que ele tome uma ceia ainda para dormir. Que é o que geralmente tem a rotina na escolinha, né? Na creche, ali na escolinha, a rotina é assim, geralmente, né? É. Até o almoço é um pouco antes, para eles dormirem nessa janela menor. E aí, por isso que as Mas crianças às vezes vão para a escola, chegam em casa, já 8 horas já tá indo na cama, pingando de sono. E ele Vixe. ainda não tá indo. Aí tem que fazer esse ajuste para poder ele ficar bem, tá? É Vou importante. fazer ajuste e vou te marcar. Tá bom. Ó, aí ela falou assim, ó, ele faz a soneca 2 horas da tarde, até às 16h30. Então, ele dorme 2 horas e meia da tarde e à noite vai pra cama 9h30. Ele é um bebê, ele é uma criança que dorme muito, né? Porque ele fazendo a soneca até às 16 e dormindo 9h30, ele tem muito sono, que já era para ele ter sono só lá para meia-noite. Porque ele acordou, na idade dele, ele tem a janela de sono de no mínimo 8, né? Então, se ele acordou de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente meia-noite. Então, assim, ele pode ser que ele tenha uma produção de melatonina muito grande e por isso que ele consegue dormir 9h30. Porque a tendência é que ele não conseguisse mais com essa soneca tão longa. Uhum.
Ela falou que lá vai alterar a partir de amanhã e não vai colocar ele mais na soneca, vai colocar ele na cama às 8h30, mais ou menos. Vai ser melhor, vai ser melhor. Vamos ver se tem mais alguma aqui que parece que subiu. Tá. Vamos continuar então. Se você quiser dar alguns sinais, falar assim, ó, percebe aí alguns sinais de quando a criança tá com sono. Se você puder falar aí alguns sinais assim pra gente. Tá. Geralmente, quando finaliza essa janela de sono, independente da fase que seu bebê tá, né? É importante você saber a janela de sono do seu bebê, você já vai visualizar os sinais de sono. De 0 a 3 meses, como o bebê ainda não tem muita coordenação motora, o sinal de sono costuma ser olhar parado e bocejo, tá? O bocejo, ele, em todas as fases, as mães têm que ter um pouquinho de cuidado, porque ele é sinal de preguiça também, de tédio. Então, às vezes, a criança faz uma soneca de 2 horas, dá meia hora bocejou, não é que ela esteja com sono, ela tá com preguiça porque dormiu bem, ou ela tá numa atividade meio chata, que ela já enjoou e ela quer trocar atividade. Então, tem que ter cuidado com o bocejo. Então, eu sempre considero o bocejo sinal de sono, se já for no final da janela, eu ainda espero 2 bocejos para confirmar, certo? Porque ele às vezes engana a gente. E o olhar parado também tem que ter cuidado, porque é um sinal de sono muito sutil, né? Aquele quando o bebê tá assim, com um pensamento meio distante, com o olhar parado. Então, se a mãe não estiver atenta, ela também deixa passar. Então, de 0 a 3 meses, é importante que você saiba a janela de sono, porque aí você vai mais pelo horário para ficar de olho nos sinais, certo? Porque são sinais muito sutis. A partir de 3 meses, o bebê já vai coçar o olho, ou ele vai passar a mão na orelha, ou ele vai passar a mão aqui atrás da nuca. Se ele estiver no colo, ele vai enroscar a cabeça no ombro de quem ele tá. Ou ele vai também ficar com o olhar parado ou bocejar. Esses 2 sinais continuam também nas outras fases. Então, quando você visualiza um desses sinais, você confirma o horário para ver se está batendo com a janela de sono, até para você descobrir qual é a janela de sono do seu bebê certinha, e aí já é hora de levar para ele dormir. Quando você pega esse sinal de sono, dentro dessa finalização dessa janela de sono, a criança dorme rápido, porque ele está no momento certo para dormir. Então, o que é dormir rápido? Também acho que é importante falar. É adormecer entre 1 a 15 minutos. Se o seu bebê adormece entre 1 minuto a 15, é porque a janela de sono está certa. Agora, se ele demora 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para dormir, com certeza você não está acertando a janela de sono dele, por isso que ele demora a dormir. E isso geralmente acontece quando a gente quer ter horário para as coisas e não sabe da janela. Eu pego muitos casos das mães falarem assim, Renata, aqui em casa todo dia, 7 da noite eu faço um ritual noturno. Só que essa mãe, ela não leva em consideração a última soneca dessa criança. Então, vamos supor que ele tem uma janela de 3 horas. E ele acordou da soneca 5, certo? Então, ele vai dormir que horas? 8, né? 5, 6, 7, 8. Aí eu começo o ritual às 7. Aí eu vou demorar 40 minutos para ele dormir, porque ele ainda tem energia para gastar. Então, por isso que é importante a gente saber a janela de sono, para a gente programar aquela rotina dentro do momento que ele está pronto para dormir, porque aí ele vai dormir entre 1 a 15 minutos. Que daí a gente não acaba desgastando a criança, entendeu? E aí acaba que ela nem dorme, ou às vezes dorme forçada, fora do horário. Nossa, é muito importante isso da janela. Nunca tinha pensado nisso na questão da janela de sono. Então, gente, ó, procura ali a Renata depois para uma consultoria, para você ver a janela de sono do seu filho, porque tem um padrão, em cada fase tem um padrão de janela de sono, que não é qualquer horário, na hora que der sono ele dorme. É importante ter essa rotina para ele entender, para o cérebro também acostumar, porque existe cientificamente comprovado que esses horários são os horários que ele precisa dormir, né? Por exemplo, agora eu já entendi, então vou 2 horas, 2 e pouco, realmente o Benjamin, eu coloco ele na rede, deito com ele, ele dorme. Rapidão, assim, às vezes ele até dorme assim, vamos dormir, Benjamin, às vezes até no meu braço ele dorme, entendeu? Geralmente eu coloco a rede, né? Balanço com ele, ele dorme. E é muito rápido, coisa assim, vamos dormir, deitou, nem 3 minutos ele dorme à tarde. Já à noite,
agora está dando um pouquinho mais de trabalho de fazer dormir. Depois que ele dorme, não acorda. Uhum. Mas essa questão de dormir é por conta disso da soneca mesmo. É É, muito importante saber, gente, a janela de sono. Hoje eu aprendi isso, ó. Não sabia. Da questão da janela de sono mesmo, que é importante saber. Porque daí vai desde bebê, né? Vai criando a rotina, né? E aí você sim. vai só aumentando a janela, né? E o Conforme que ele a vai criança crescendo. entende é sequência. A criança não entende horário de nada. Ela entende a Uhum. sequência da rotina. Então, depois que ajusta, vai ter mais ou menos um horário previsto. Porque ela vai se ajustando, né? No tempo da soneca. Então, todos os dias, por volta de 6h30, 7 horas, ele vai estar no ritual noturno. Todos os dias, entre 6h30 e 7 horas da manhã, ele acorda. Então, é natural que tenha essa variação de 30 minutos de um dia para o outro, porque afinal a criança não é um robô, né? Todo dia vai acordar exatamente tal horário. Então, não é assim que funciona. Mas é provável que tenha essa variação de 30 minutos e que ele vai entender na sequência. E quando ele entende a sequência, aí tudo fica mais fácil. Fica aquele bebê que não chora, porque ele é atendido nos momentos certos. Então, ele come bem, ele brinca, ele dorme bem, ele é um bebê muito mais feliz, porque ele sabe cada passo a passo da rotina dele. Então, não tem por que ele chorar. Nossa. Eu tenho, É que aqui tenho eu recebi vários essa informação, eu casos. falei, caramba, eu fui passando na minha cabeça o filme aqui do Benjamin, eu falei assim, cara, tá fazendo muito sentido, sério. Faz Nanda, muito tenho sentido vários ajustar casos a que as rotina em mães. tudo. Tenho vários Nossa. casos que as mães falam assim: Renata, você veio aqui e trocou meu filho, ele não é mais chorão, ele não é mais assim, assado. Aí eu falo: não troquei seu filho, não, ele agora é do jeito que ele tem que ser, né? Do jeito que ele é de verdade. Antes é porque ele estava muito cansado, estava passando por privação de sono, e aí é o que gera essa irritação, né? Então, a criança, quando ela não é atendida nos momentos certos, né? Quando ela não é conduzida da maneira adequada, ela realmente passa por privação de sono, ela fica irritada, ela não come direito, e aí vai virando uma bola de neve, que é o único jeito que a gente tem é de recomeçar, né? Eu falo que vamos dar um reset aqui para a gente recomeçar, e aí a gente recomeça e dá tudo certo. Entendi. E assim, a criança, a gente precisa ninar ela assim, ó, pra ela dorme sozinha. A gente que coloca esse hábito, né? A gente, exatamente. Porque Não a precisa, questão, acho que é do balanço, né? Querendo ou não, se a gente deitar numa rede e ficar balançando, não vai dormir mais alto mesmo, por conta do balanço ali, né? Mas ela não necessariamente precisa. E aí ela não dorme chorando, né? Ela vai dormir, deitar ali e dormir, porque ela sabe que é o momento e não vai chorar quando a gente tem essa rotina. Sim, Como que quando a criança funciona? aprende a dormir, ela sabe, ela é igual a gente. A gente deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, pensa na vida e dorme em até 15 minutos, né? A criança, ela tem que ser ensinada da mesma maneira, ela deve ser ensinada e ela tem capacidade de aprender. Algumas crianças, quando aprendem, já deitam, mexe para um lado, mexe para o outro, já dorme. Outras crianças dão uma reclamadinha ali de 2, 3 minutinhos e dorme. Então, ela tem total capacidade de aprender, eles aprendem super rápido quando a gente ensina, né? Com tranquilidade, com paciência, com amor, e rapidinho aprende. Então, eles têm total capacidade de colocar lá, eu sempre brinco, né? A nossa meta master blaster da consultoria é pôr no berço, boa noite, filho, e sair do quarto. E as mães falam, ai, Renata, é meu sonho. Eu disse, pois está bem próximo de se realizar. Passe pelas primeiras fases, as 2 primeiras fases, que daqui a pouco seu bebê vai estar dormindo sozinho. E é bem isso mesmo. Se a gente consegue seguir direitinho as orientações do método, tudo certinho, geralmente, no máximo aí, 30, 40 dias, o bebê já está dormindo sozinho. A gente, dependendo do grau das associações, né? Eu falo que quando eu pego consultoria de bebês até 3 meses, é muito fácil, Nanda. É muito lindo de ver a evolução, porque os maus hábitos de sono ainda não estão assim enraizados, né? Aquela criança acabou de nascer, ela está ali ainda aprendendo. Então, várias consultorias que eu já fiz, o bebê dorme sozinho no primeiro dia. Várias, Nossa. várias. Porque é só ajeitar o ambiente, ajusta o ambiente, ajusta a janela de sono, põe no berço no momento certo, ele dorme só. Porque ele ainda não está com esses hábitos de dependência fortalecidos, né? Então, cada bebê
tem o seu nível de necessidade e a gente vai ajustando, mas em uma média geral aí, entre 10 a 40 dias, a gente consegue fazer essa desassociação e ele aprender a dormir com tranquilidade e a família tem outra vida. Esses dias mesmo, semana passada, eu fiz a consultoria de um bebê de 2 meses. Tava fazendo 2 meses naquele dia. Uma criança que não dormia durante o dia, muita dificuldade, acordava a noite inteira. E a gente conseguiu ajustar. E ele já está fazendo 7 horas de sono noturnas. Nossa. Mama e dorme de novo. Sua mãe tá tendo tempo para se cuidar. Ixi! A mãe toda feliz. Aí ele fez ontem ele fez uma soneca de 2 horas, uma soneca de 1 hora, a outra de 30 minutos, porque foi a última e estava tudo certo. Dormiu 7 horas seguidas, mamou e dormiu de novo até 7 horas. A mãe tá, Renata, eu consegui sair ontem, eu fiquei 1h30 fora de casa resolvendo as coisas. Eu disse, pois é, isso é que é maternidade real, gente. É isso aí que é maternidade. Então, assim, o meu trabalho hoje eu quero que toda mãe saiba disso, sabe? Porque eu sei o quanto é maravilhoso você poder ter uma maternidade leve. E esse é o meu desejo, é propagar para que todo mundo saiba que é possível. E não acreditar nessas verdades. Nossa, e assim, eu acho que você compartilhou a mesma coisa que eu, quando você vê uma mãe falando assim, caramba, às vezes a mãe até fala assim, meu filho que é problemático, esse bebê tem algum problema, essa criança tem algum problema. Não é só um ajuste, ela só precisa de uma orientação. É a mesma coisa de uma mãe amamentando, eu vou deixar de amamentar, e você olha e você mostra para ela que é possível amamentar sem dor, que até a mãe que depois já, enfim, não soube desses passos e aí rachou o peito, você consegue instituir novamente. Devagarzinho, vai demorar um pouco mais. É a mesma coisa de você pegar uma criança de 1 mês, a resposta vai ser mais rápida, porque ela não tem os vícios, né, que você falou. Do que pegar uma criança de 2 anos, por exemplo, o Benjamin, que eu sei que eu já tô me preparando no espírito aqui, porque eu sei que vai dar mais trabalho, porque eu vou acordar ele, já tá acostumado a dormir as 2h30 dele. Então eu vou ter que acordar ele 8 horas da manhã, entendeu? Eu vou ter que ir lá com jeito e com carinho, para não criar um trauma e mostrar para ele que o sono é necessário no período que ele tem que dormir, que também acordar é necessário, né? Igual você falou, com todo amor, que eu vi o seu método, método Amar, não é? Com todo amor e carinho, fazer a criança dormir, porque às vezes você põe ela para dormir gritando, brigando com ela, vai criar um trauma, ela não vai querer dormir. Porque para ela, no sentimento dela, ela associou isso a uma coisa ruim, porque a minha mãe grita, a minha mãe fala coisa ruim para mim, minha mãe xinga e tudo mais, força eu dormir, então dormir não é bom, porque eu me sinto ruim, porque minha mãe grita comigo, enfim. Então, para você ver como que... Aí quando eu vejo uma mulher que fala assim, Nanda, tô conseguindo amamentar, eu preparei meus seios antes, tô conseguindo viver esse elo, entendeu? Sem dor, nossa, meu filho, porque querendo ou não, gente, quem vai querer ir amamentar com dor ali? Como que você vai conseguir ter um elo com alguém amamentando com dor? Ninguém né? Só se for masoquista, né? Porque você querer um peito ali rachado, doendo, sangrando. Você, eu vou amamentar. E você, vai toda linda, bela. Eu vou, que lindo. Não, ninguém vai querer isso, doendo não. Mas agora, se você amamenta sem dor, você consegue criar um elo maior. A mesma coisa do sono, né? A mesma coisa. Você vê uma mãe que antigamente não poderia sair porque a criança não dormia, mas através de sua ajuda, ela conseguiu sair, sabe? 1h30. O que é 1h30? Para uma mãe que tem a rotina corrida, é muita coisa. É uma coisa... 2 meses é muita coisa. Exatamente. E ainda conseguiu ajustando algumas coisas ali. Um ajuste que demorou alguns dias e ela já estava tendo essa liberdade, entendeu? Então, assim, a gente tem 4 dias, viu? 4 dias aí. Então, a gente tem que entender o seguinte, que às vezes as pessoas ficam assim, não, a maternidade é instinto, é assim mesmo, minha mãe passou por isso, minha avó, eu vou passar também, e acabou, vai chegar uma hora, mas a que custo você vai passar por isso? Sem ter tempo de qualidade com seu filho, sem ter tempo de qualidade para você, para o seu esposo, entendeu? A que custo? Se você pode investir em conhecimento, que ninguém é obrigado a saber tudo, mas você tem que procurar, porque você, afinal, tem uma vida sobre a sua responsabilidade, com coisas pequenas, através de alguém que buscou conhecimento, né?
procurou, se especializou, era especialista, gente, em sono infantil. Então, assim, correu atrás, você vai ser ajudado, você vai investir e vai ser ajudada, né? Com coisas pequenas, transformar a sua vida. Não é, eu digo assim, que não é transformar um momento, é transformar a vida. Porque se você continua levando essa rotina, cada dia mais é cansativo, cansaço, 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 cansaço. Vai trazer um monte de malefícios para o seu filho, para você também, porque você não descansa, ele não descansa. E aí você agora está tratando ele, na verdade, não é nem culpa dele, nem sua, porque você não soube daquilo. E aí você começa a descarregar todas as suas energias ruins ali no seu filho, porque você não soube de uma informação, ou porque você não soube que a maternidade pode ser leve, e tem que ser, para que a gente consiga educar com amor, com carinho, com respeito, a gente precisa de uma maternidade mais leve, né? Porque senão a gente não consegue, se com cansaço, sem dormir, enfim, amamentando com dor, não tem como ter uma maternidade leve com tudo isso de peso, de carga, né? Verdade. E assim, os estudos comprovam, né, que muitos casais separam no primeiro ano de vida do bebê, exatamente por conta dessa privação de sono, né, que a gente também perde a paciência, está cansado e vai virando uma bola de neve. Então, também atendo muitos casais que já com dificuldade no relacionamento por conta disso e que precisam de ajuda, né? E a partir do momento que a gente ajusta o sono, aí tudo melhora, né? Que você está mais paciente, você vai ter tempo para o seu marido. Aí muitas vezes você volta a dormir com o seu marido, que muitas vezes ele já está lá no sofá, né? Então, tudo isso faz toda a diferença, né? Eu sempre falo, o que seu filho mais precisa? Do pai e da mãe deles juntos, né? Para criar, para educar. Então, é o que... Né? Todo mundo quer ter uma família, né? Existem algumas mães solo, alguns pais solo, mas assim, é natural do ser humano querer ter uma família. Então, é isso que a criança precisa. Então, quando você tem uma família consolidada, aquele casal que está descansado, com aquela criança que está tranquila, é outra vida, é outra maternidade, realmente é outra vida. Eu sempre falo, né? Até essa semana, essa mesma mãe desse bebezinho de 2 meses, né? Ela saiu de lá, ela disse, Renata, você cuida, não é do sono, não, você cuida de muitas outras coisas, porque o sono é só a porta de entrada, porque você chegou aqui na minha casa, você me ensinou a fazer meu filho dormir, você me ajudou a me sentir segura, você me colocou de volta na cama com meu esposo, porque eu já não estava dormindo com ele desde o nascimento do meu filho, e você trouxe paz para minha casa. E realmente é isso, né? O sono é só uma porta de entrada, porque quantas coisas vêm junto com o sono, né? Então, faz toda a diferença na vida das famílias. Eu fico muito feliz, assim, com os resultados. E o sono, gente, se a mãe não dorme, influencia em tudo, somente na amamentação. Quando eu vou dar consultoria, eu sempre falo, você está dormindo, está tentando dormir, você está adequando o sono, está fazendo... Porque você precisa de um descanso. Se você não descansa, o seu corpo não vai produzir o tanto de leite necessário, vai começar a ter um déficit, enfim. Porque daí o corpo vai entender, bom, não está dormindo, eu tenho que suprir essa falta do descanso. E aí acaba deixando de produzir mais prolactina. Então, o sono, gente, é uma chave também para todas as outras coisas. Se você não dorme direito, influencia todas as outras coisas também. Se você não dorme direito, sua atenção... pode acontecer até alguma coisa, né, Deus o livre assim, com a criança por falta de atenção, porque você não dormiu. O seu corpo não descansou, o cérebro não resetou, e você não tá nem conseguindo raciocinar, porque é como se ele estivesse trabalhando, enchendo. Chega uma hora que ele pifa. Então, assim, de uma forma bem clara, não usando os termos, né, que a gente sabe que tem os termos, mas para todo mundo entender. Vai bifar ali, você vai ter hora que você tá vendo ali o bebê, às vezes pulando em um lugar que vai cair, você nem tá olhando e você nem se liga, porque seu cérebro não tá mais trabalhando por falta de descanso. Então, todos nós precisamos de descanso. Precisamos do autocuidado, e dormir é um dos autocuidados, né? Que a gente precisa ter, que não é negociável. E que agora a gente viu que é necessário e que pode sim ter. E começar a quebrar essa coisa de que não existe maternidade leve, que tudo tem que ser um peso. Enfim, a gente sabe sim que tem os hormônios, que tem a rotina que muda.
vai agregar na sua rotina várias outras coisas, afinal você está cuidando de uma vida, é uma responsabilidade. Você vai educar do zero uma vida ali, entendeu? Colocar todas as crenças, colocar todos como eu posso dizer assim, a rotina mesmo, né? Não era bem essa palavra, mas assim, colocar como a sequência da vida dela vai ser, como ela tem que se adaptar ao ambiente, como ela tem que reagir aos sentimentos. É você. Então é cansativo, gente. Assim, você ter que educar, mas pode ser mais leve. Entendeu? Não quer dizer que não vai cansar, mas pode ser mais leve. Entendeu? Sim. Você conseguir fazer é o que você falou. Já teve casos de amigas minhas, seguidoras, vinham às vezes falar comigo no direct, Ananda, eu não tô aguentando, meu marido tá falando que quer separar, ou às vezes assim, o que eu faço? Meu marido falou que eu tô dando mais atenção pro meu filho, que eu já não consigo mais porque eu tô muito cansada. Então, assim, eu canso e aí a gente sabe também que o corpo da mulher, o libido, a lubrificação, até fiz uma live também sobre isso, fica prejudicada, principalmente se ela amamenta, por conta da prolactina ali. Então, se você não estiver descansado, não vai rolar mesmo. Não vai. Vai ser muito sacrificante para você. Ixi, vai fugir. E aí vai ser as dores de cabeça toda hora, enfim. E querendo ou não, se o homem e a mulher não têm esse entendimento que a gente precisa se preparar para a maternidade, gente, para a paternidade, não é só para a mãe, o pai também. Aí vira uma bola de neve, como você falou, como a Renata falou ali, é uma bola de neve, e aí a gente vai entrando no abismo e não consegue sair mais, e aí precisa de alguém para ajudar para tirar. Então, se você fala assim, olha, eu quero ter filho, e você fala, o que eu preciso saber? Precisa saber sobre o sono, e você se preparar, gente, eu estou trazendo várias pessoas aqui, Renata é uma delas, que trabalha com o sono, que você pode procurar, vai te passar, olha, quando seu filho nascer, assim, assim, assim. Essas são as janelas. Você faz isso, né? Consultoria online. Essas são as janelas de sono. É assim que você deve prosseguir. Pronto. Entende? Vai ser mais leve. Caminho, né? O caminho tá pronto. Só você seguir. Você vai ter a forma correta de você ensinar para você ter essa maternidade mais leve. Então, existe um atalho, né? A gente não precisa errar tantas vezes, né? Claro que sempre tentando acertar, tá, gente? Eu sei que se a gente erra, se a gente gera associações de dependência, é tentando acertar, é dando o nosso melhor. Mas se você pode ensinar de uma forma onde você vai poder aproveitar melhor esse momento que é tão lindo, tão especial, o seu bebê, ele vai poder crescer e desenvolver da forma adequada, por que não, né? Isso é tão mais fácil. Existem pessoas que já passaram por isso e que estudaram, que aprenderam para poder te ensinar, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade. E é muito melhor do que você pegar coisas picadas na internet que acabam confundindo tanto, né? Hoje em dia tem várias linhas. É importante que você saiba o que você quer. Não, Renata, eu quero dormir com meu filho na cama e eu vou ser feliz assim. Ok, a escolha é sua. São escolhas. São escolhas, né? Então, se não é isso que você quer para você, primeiro pense o que você quer para você. Ah, não, eu quero sim, eu quero dormir, eu quero que meu filho durma no berço, eu quero que meu filho educar o meu filho. Aí, ok, então quem que pode me ajudar com isso? Ah, é esse profissional aqui. Então, siga as informações desse profissional e não deixe que fiquem, né, aquela enxurrada de informações que te deixam mais confusa. Tem hora que você faz tudo e não faz nada. É uma confusão de informação hoje em dia por conta da internet, né? Então, eu sempre falo que na gestação a gente se preocupa tanto com o parto, né? E o parto é um momento só, um momento. Aí depois vem a amamentação, que é mais ou menos ali um mês, né? Até ajustar. E o sono, que é uma vida inteira, né? Então, o sono ele é tão importante quanto a amamentação, ele é tão importante como o parto, mas é algo que você vai usar por mais tempo, né? Que você vai precisar de ajustes por mais tempo. Então, eu acho que essas são as 3 coisas mais importantes de você estudar, né? É o parto, claro, que você precisa saber, né? As possibilidades. A amamentação é muito importante para você ter o prazer de amamentar, né? Poder ter uma amamentação confortável, muito importante também. Era uma coisa que eu prezava muito, eu estudei muito sobre a amamentação quando eu fui ter minha filha, e o sono, né? Então são os 3 pilares. É a base, o sono é a base para essas outras coisas darem certo, senão não dá. Exatamente. E é muito mais importante do que o enxoval.
Então, se você tiver que investir, invista em amamentação e sono. Porque enxoval, muitas vezes eu vou chegar lá e vou tirar tudo. Né? Porque Não, dependendo do invista em se enxoval. preparar para a maternidade, né? Para Isso. saber como é o financeiro. Eu tenho um curso, né, que eu dou para as meninas Mamães Catos preparadas para a maternidade, que eu até chamo elas de Mamães Catos, porque assim, nós somos mesmo, as mulheres, as mães nós somos como se fosse um cacto, né? Que a gente floresce em meio, às vezes não tem muitos recursos, enfim, a gente dá a luz, enfim. Mas, assim, eu sempre falo para elas, é muito importante a gente começar a se preparar antes. Ah, eu quero ser mãe, então começa. Vê. Ah, agora eu tô grávida, então vê. O financeiro, fisicamente, psicologicamente, vai ter coisas que você tem que se preparar. Entendeu? Ah, Nanda, mas quer dizer que então vai ser aquilo engessado? Não. A gente está dando um caminho para você. E você vai trazer para a sua realidade esse caminho. É o que você falou. Eu quero dormir com meu filho, dormir lá na cama. Beleza, mas você tem que entender que dormir na cama com ele tem consequências. Sim. E aí você vai ter que se adaptar a essas consequências também. Tudo que a gente tem uma reação, gera uma ação, tem uma reação, né? E ser Você feliz entendeu? com isso, né? E ser feliz, é com isso que você quer. Tem mãe que chega assim e fala assim, tá fazendo lá o curso, fala assim, eu não quero amamentar, mas tá tudo junto no curso, eu vou fazer, mas eu não quero. Ok, tem que respeitar. Eu acho que nós temos que respeitar a outra. Não é porque eu quero amamentar, que eu acho lindo, é um elo muito forte, que eu tenho que obrigar e acho horrível a mãe que não quer. Sim. Ou, ai, credo, como que você pode deixar seu filho dormir no berço? Passa tão rápido. Não, gente, você tem que escolher o que você quer para sua maternidade e seguir ela buscando as informações necessárias para aquilo. E é isso, entendeu? Ah, buscar, lógico, a gente tem uma comunidade, tem que ser uma comunidade forte. Ah, o que te ajudou? Mas às vezes, aí o que acontece? Que às vezes eu percebo que às vezes a mãe se frustra. Esse dia uma menina tá me perguntando como você fez o desmame do Benjamin. Eu expliquei como eu fiz. Eu falei assim, mas isso foi o que serviu para mim. Você tem que ver o temperamento do seu filho. Você tem que ver a rotina dele. Que você falou do sono também. Tem crianças que são mais agitadas mesmo. Você tem que perceber o temperamento do seu bebê, como ele é, entendeu? Porque nem sempre que deu certo para mim vai dar para você. Você pode tentar. Ah, deu certo, ok. Se não deu certo, você vai tentar outra coisa e assim vai. Mas é importante você ver todo o seu contexto também. Nem sempre o que deu certo para mim é o que é o certo para todo mundo. Sim, né? Tem Coisas que sim, como o sono mesmo. Tem a janela cientificamente comprovada, a amamentação sim. Mas existem experiências que só aquela mãe vai viver. Entendeu? Que compartilhando pode ajudar outras mães ou não. Por isso que eu gosto de sempre compartilhar, eu sempre compartilho. E acho importante sempre trazer informações assim para que as pessoas começem a entender que você precisa investir, sim, e eu não estou falando nem de dinheiro, é em conhecimento, entendeu? Em educar o seu filho, a sua filha. É o investimento, entendeu? É como você falou, o enxoval. O enxoval é lindo, toda mãe sonha. Mas que adianta enxoval se você não consegue dormir? Se o seu filho não vai dormir bem? Se você está sempre estressada, cansada, você nem consegue deitar com seu filho no enxoval que você fez ali no quartinho dele. Porque você está tão cansada. E aí, quando você vê, já fez 2, 3, 4, você já está trocando a cama, já está trocando toda a decoração. E você nem teve um momento com ele ali por conta de um cansaço. Então, busque, gente. Gente, se você tá aqui, ó, a gente tá dando o caminho. Se você tá aí, eu não aguenta mais, precisa dormir, todo mundo precisa. Chama a Renata, conversa, explica, entendeu? A sua situação. Ela, olha, todo amor e carinho, ela vai conversar com você, ela vai te explicar como que é. E você vai voltar à vida. Gente, para com isso de que entrei na maternidade e acabou minha vida. Não, seu filho não é a culpa de nada. Eu sempre falo, seu filho não é culpado, são suas escolhas. Se você tá vendo que ele não tá dormindo, você não tá dormindo, você precisa fazer alguma coisa para voltar a dormir. Sim. Se eu tô vendo que tá me incomodando o peso depois da gravidez, então você precisa agir e colocar como prioridade. O autocuidado são prioridades, entendeu? Não vai levando, mas é assim, eu tô levando do jeito que dá. Então as coisas vão acontecer do jeito que dá. E você vai passar a vida e não vai viver, vai só sobreviver. E ninguém merece só sobreviver, a gente precisa viver. E a sua vida não acabou porque você virou mãe. Vamos desmistificar isso. Acabou, agora sua vida acabou. Você tem que viver acabada, tem que andar igual zumbi.
Chega de andar igual zumbi, chega de achar que sua vida acabou porque você virou mãe. Não. Seu filho, você continua sendo uma mulher. Eu sempre falo, eu tiro meu autocuidado todo dia eu tiro um tempo pra mim. Porque é o tempo que eu me reconecto comigo mesma. Eu falo, eu continuo sendo a Nanda. Eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou esposa, sou dona de casa, mas eu continuo sendo a Nanda. Eu não posso perder a minha essência. E o meu filho, ele veio pra agregar na minha vida. Ele não veio pra acabar com a minha vida. E eu percebo muitas vezes que a mãe fala, eu tô acabada, meu filho acabou comigo, eu não consigo dormir direito, eu não consigo amamentar. Não acabou, ele veio, se Deus te escolheu para essa missão, é porque você tem capacidade, você é a mãe perfeita, sim, para o seu Pra filho. ele. Hoje mesmo eu fiz um post. Se Deus escolheu você para ele, para o seu filho ou sua filha, é porque você é a mãe perfeita para ele. É de você que ele precisa, entendeu? Não é de outra mãe, é de você, com as suas características, com o seu jeito, entende? E você precisa de orientação, não quer dizer que você vai mudar a sua essência, só ter uma orientação para ter mais leve isso. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, sobre se Sim, preparar, sobre você não é. O seu filho não acabou com a sua vida, ele veio para agregar na sua vida, para te ensinar algumas coisas para você ensinar para ele. E o exatamente. sono aí tá como a base de tudo mesmo, né? É, Como a base da humanidade, né? Se a gente não dorme, a gente não vive. verdade. Gente, eu vou abrir aqui para. Só que manda alguma pergunta se vocês tiverem, tá? Para a gente responder rapidinho. E aí eu vou falar para Renata dar as considerações dela, falar o que ela quer, falar um pouquinho mais, fala um pouquinho mais do seu método, você falou bem pouquinho do seu método da Mar, porque assim, não é só sobre expressar algo, não é só sobre investimento, é sobre ajudar vidas, né? Transformar vidas. Eu sempre busco mulheres que estão junto comigo nisso, de transformar vidas. Não é só, ai, vou lá, dou o meu curso, passo o meu conhecimento, pronto. Não, transformar vidas mesmo, transformar toda a rotina, igual você falou dessa mãe que transformou a vida dela, entendeu? Trouxe paz para casa dela. É sobre isso. É Uhum. sobre isso. E é o nosso trabalho, gente. É o nosso trabalho. Então, como você sai de manhã para trabalhar, como telemarketing, como médico, nós trabalhamos aqui, ó, pela internet, pelo digital. É o nosso trabalho. E o trabalho está associado a ajudar pessoas. Então, se você quer ser ajudada, chama a Renata. E ela vai terminar aqui das considerações finais. Se tiver alguma pergunta, eu paro ali e falo para você. Tá. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do meu trabalho, né? Como eu falei no começo, eu trabalho ajudando famílias a ajustarem a rotina, ensinarem os bebês a dormirem com autonomia. O método que eu utilizo é o método AMAR, é um método que foi desenvolvido na prática. Eu já atendi mais de 1000 mães nesse processo do método AMAR. Então, ele é um método que, até o significado dele, né? Acolhimento da mamãe com amor e repetição. Então, em nenhum momento, seu bebê precisa ficar chorando sozinho para poder aprender a dormir. Ele sempre vai ser acolhido, né? O método traz de uma forma prática como acalmar no berço, como acalmar no colo, como fazer o desmame, né? Eu tenho muitas mães, viu, Nanda, que chegam para mim e falam assim, Renata, eu quero desmamar porque eu não aguento mais, meu filho não dorme. Assim, mas você quer desmamar porque ele não dorme ou você quer desmamar porque você quer desmamar? Não, se ele dormisse, eu queria continuar amamentando. Pois então, você vai continuar amamentando. A gente vai ensinar ele a dormir sem estar mamando. A gente vai desconectar o sono ao dormir. E aí o seu filho vai dormir e você vai poder continuar amamentando até quando você desejar. Não porque você está querendo dormir. Então, é exatamente esse trabalho, sabe, que eu faço de entender a situação da família, o que realmente a mãe quer, para que a gente possa tomar as atitudes certas e ajudar esse bebê a ter mais qualidade de sono e, consequentemente, mais qualidade de vida. Então, o método é totalmente voltado para o amor e para o acolhimento, né? Existe aí uma crença antiga, né? Muito preconceito com relação à consultoria do sono, com relação a ter que deixar chorando. Existe, sim, métodos de deixar chorando, mas não é o método que eu trabalho, não é o método que eu acredito. O meu trabalho é ensinar com amor, com respeito, para que essas famílias tenham mais qualidade de vida. Então, esse é o método AMAR. Eu faço consultorias online, então atendo mães do Brasil, do mundo inteiro, de forma online. Faço também consultorias presenciais para as famílias que moram em Brasília, ou até mesmo em outros estados, eu me desloco para fazer consultorias presenciais também, caso seja
da vontade da família. Tem um curso online, o curso online está meio na gaveta, mas eu vou tirar da gaveta em breve aí para relançar. E agora eu estou também dando um curso para profissionais, né? Para quem quer ser consultora do sono, quer ser um consultor do sono do Método Amar. Agora também existe essa possibilidade de você ser também especialista em sono e trabalhar com o método e ajudar mais famílias. Então é esse o meu trabalho, sou completamente apaixonada por isso, é realmente o meu propósito de vida, é o meu trabalho, porém essa questão do dinheiro é só uma consequência de tudo que acontece, né? Quando você faz algo com amor, com dedicação, o resultado vem, porque é natural vir mesmo. Então o meu propósito de vida dado por Deus é realmente ajudar famílias, então eu faço isso por amor e com muito amor com vocês. Então é isso. Exatamente isso. Eu vejo isso porque eu escolhi educar com amor e respeito, né? E tem essa crença de que bater e resolve, resolve. É como esses dias eu trouxe a psicopedagoga que a gente falou sobre educação positiva. E vários métodos resolve. Aí a mãe e o pai tem que escolher qual método ele quer escolher, quer para ele, né? Quer para o filho dele, quer para a vida deles. E se você quer um método com amor e carinho, a Renata tá aí também. Eu sempre busco as pessoas assim, sabe? Eu olho, eu peço para Deus, eu falo, Senhor, eu quero buscar mulheres assim, tem os mesmos pensamentos que eu, sabe? Que estão na mesma linha de pensamento, que querem educar com amor e carinho e respeito. E Deus tem me trazido várias mulheres, sabe? Você é uma delas, eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo por ter aceito, sabe, esse convite. A gente sabe que nesse mundo, às vezes, as pessoas visam mais isso do que realmente ajudar as pessoas, né? Lógico que é o nosso trabalho, como consequência, lógico que vai vir, mas assim, o mais importante não é nem isso, isso é uma consequência, como você falou, é ajudar as pessoas. Sim. É ajudar as vidas, é transformar vidas, sabe? E com amor e carinho. Então, quando eu decidi educar com amor e respeito, eu tive muita gente que falou assim, mas não dá certo, mas o método de bater e de punir dá certo, dá. Mas só que tem consequências que eu não quero que meu filho passe. Então, a gente tem que entender a que preço. Você pode realmente entrar na maternidade por instinto, você pode realmente ir levando a maternidade conforme foi passado para você. E você tem que entender uma coisa, que sua mãe, sua avó passou o que elas podiam para você. O que elas foram ensinadas. Mas hoje a gente está tendo outras informações. Você pode mudar isso. Então tá nas suas mãos, né? Então, se você quer um sono mais leve, um sono de qualidade para o seu filho, você não tem que ficar dando chupeta, não há necessidade. Existe um método, gente. Ela acabou de mostrar que você não precisa dar chupeta, não precisa fazer a criança dormir no peito. E que você pode dormir com o seu esposo, com o seu parceiro, e seu filho vai estar protegido, dormindo lá, se desenvolvendo. E isso não quer dizer que você é uma mãe ruim por deixar ele no espaço dele, tá? São escolhas. Então, se você escolher isso, essa qualidade de sono, fazer o seu filho dormir com amor e carinho e respeito, procura a Renata. Renata, muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz mesmo por essa parceria, e a parceria continua, tá? Se alguém me mandar, já manda você, olha, conversa com a Renata. Enfim, e se você também, como ela falou, você quer ajudar outras pessoas, você pode fazer o curso, né? Porque assim, nós aqui conseguimos alcançar uma porcentagem de pessoas. Você consegue alcançar outras, e assim a gente vai alcançando mais pessoas. Exatamente. Não é um alcançar todo mundo, não tem como. Não, mas se várias pessoas alcançam poucas ali em volta, quando você vê todo mundo junto, milhões de pessoas foram alcançadas e transformadas, né? Então é sobre isso, é um ajudando o outro. Tem uma frase, Ananda, que fala: você não pode escolher os pais que você teve, mas você pode escolher os pais que seus filhos vão ter. Então, exatamente. É bem isso. A gente que escolhe, né, seus pais que os nossos filhos merecem ter. Então, sempre fazer essa autoavaliação. Será que eu fui feliz? Será que foi bom a criação que os meus pais me deram? O que eu posso fazer de melhor para ajudar os meus filhos, né? Para que eles cresçam com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais amor, com mais respeito. Então, com mais confiança. Avaliar isso com mais confiança, né? E a nossa missão é criar pessoas melhores para o futuro, né? Então, tá nas nossas mãos o futuro. Então, é muito, muito importante que os pais pensem nisso, né? Não pensem no hoje.
O hoje, às vezes, uma atitude que a gente faz hoje vai ser fácil, mais fácil naquele momento, né? No imediato. Mas o que eu posso fazer hoje para eu transformar o meu filho numa pessoa melhor no futuro? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Então, muito obrigada, viu, Nanda, pelo convite. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você. Seu trabalho é lindo. Continue firme e forte, ajudando mais mães a terem essa amamentação com tranquilidade, com conforto, a ter esse elo, né, entre mãe e filho, que eu sei que você vai ajudar ainda muitas pessoas, viu? Estou muito feliz pela Eu que oportunidade de fico estar aqui muito com feliz, você. obrigada também. Seu trabalho é incrível, é lindo demais, sabe? Abriu muito a minha mente. Às vezes eu ficava olhando assim, eu falava assim, nossa, faz todo sentido, sabe? Tudo isso. E é muito importante mesmo, sabe? Se dispor a estar aqui. Eu sei que você, ó, o seu dia foi corrida, a gente estava conversando, né? Ela saiu de uma consultoria presencial, né? Chegou em casa, tomou um banho rapidão só para estar aqui com vocês, sabe? Se dispondo a ajudar pessoas. Porque nessa live, eu tenho certeza, eu vou deixar salva se você estiver de boa para você, eu vou Sim, deixar salva aqui também. claro. Eu tenho certeza que muitas mães foram ajudadas só com as pequenas coisas que você falou, tanto de conteúdo, na verdade, né? Que Uhum. você trouxe. Muitas mães vão ser ajudadas. Daqui uns dias, elas vão falar assim, caramba, olha, sabe, uma coisinha virou a chave. Então, é sobre isso, é compartilhar os nossos conhecimentos com as pessoas e ajudar quem precisa do nosso conhecimento, né? Não reter ele. E eu fico muito feliz mesmo por você ser essa pessoa incrível, sabe? E por ter topado mesmo, tá aqui comigo, mesmo eu começando. Eu fico muito, 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 muito feliz mesmo, né? Todo mundo que tá de peito aberto, assim, disposto a ajudar os outros, né? Uhum. Então, é isso, é gratidão mesmo, a gente continua e a gente vai se ajudando, uma Estamos ajudando a juntas. outra e ajudando mais mães e mulheres. E junto, essa comunidade que eu sempre falo, unidas, a gente vai mais longe, né? Tem mais força, Verdade. É apenas o enfim. começo, né? É só o começo. Só o começo. Logo a gente faz um curso junto, presencial, É, e um monte de mulher lá junto. Tá bom? exatamente. Muito obrigada. Boa noite, fica com Boa Deus. noite. E, gente, todo mundo que quiser, ó, setinha aqui, já segue lá a Renata e já procura lá no direct, conversa com ela e transforma, assim, a forma de você ver o sono, transforma aí a sua rotina, a sua vida e começa a dormir, mulher, vocês precisam, tá? E é isso. Verdade. Gente, Um boa beijo, viu, noite. Nanda? Beijo, foi um prazer. Prazer. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente já nesse horário. Eu sei, né, que os bebês estão indo dormir, enfim, aquela correria de arrumar casa, enfim, vocês tiraram esse tempinho para estar com a gente. É uma honra mesmo, tá bom? Obrigada, beijo, boa noite, gente. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.